Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com o Senhor, diga glória a Deus. Amém. Maravilha, aleluia. Fique de pé, pegue aí a Bíblia, a palavra do Senhor. Procure aí o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 36. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 36. Elias e os profetas de Baal. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 36. Aquele que achou, diga amém. A palavra do Senhor está escrito assim: e sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava sobre o rego. E a igreja diz: glória a Deus. Então essa foi a oração desse poderoso e grande homem chamado Elias. E o versículo de número 38 é a resposta para a oração que Elias fez na presença do Senhor seu Deus. Aleluia. E nesta semana estamos clamando sobre o tema: o poderoso Deus de Elias. Aleluia. Esse Deus de Elias, poderoso e glorioso, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós chegamos aqui de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, para buscar a sua paz e a sua presença. Aleluia. Desocupe as suas mãos, vamos clamar, vamos falar com o poderoso Deus de Elias. Esse poderoso Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família, é o Deus da nossa história, é o Deus dos nossos, é o Deus que conserta o mal desconcertando, é o Deus que cura os enfermos, é o Deus que liberta os oprimidos. Abra a tua boca para clamar, pode ficar à vontade, clama na presença do teu Deus, clama. Pode clamar, igreja, no clamor do meio-dia. Clama e chama pelo nome do Senhor Jesus. Clama pelo nome soberano e eterno. Clama pelo nome que está acima de todos os nomes. Clama e chama pelo poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pai, nós te ofertamos esse nosso culto do clamor do meio-dia. Te ofertamos a nossa adoração. Te ofertamos essa 1 hora das nossas 24 horas do dia, na tua casa, nesta tarde. Te ofertamos o nosso coração, te ofertamos a nossa mente, te ofertamos o nosso ser, te ofertamos a nossa vida. Está nas suas mãos, ó poderoso Deus Elias, e eu venho te suplicar, ó Pai da glória, repreende as emboscadas do adversário, repreende os laços do inimigo, repreende as forças das trevas que se levantam para tentar combater contra a nossa vida. Abre portas, Senhor, para a tua vida. Abre portas para os teus filhos. Entra com tua providência urgente. Se urgente na causa da tua serva, se urgente no propósito do teu servo, se urgente em nos socorrer, se urgente em agir em nossa casa, se urgente em nos livrar, se urgente em libertar os filhos dos teus servos e servas. Em reavivar a chama do primeiro amor, acenda a chama do primeiro amor em nosso coração, que possamos voltar ao primeiro amor todos os dias, que possamos andar na tua palavra, na luz do teu evangelho, e assim o Senhor há de nos dar as respostas que precisamos. Estamos aqui, ó poderoso Deus de Elias, porque sabemos, aleluia,
fala aos corações e que vidas sejam restauradas, libertas, transformadas, e que possamos saber o que fazer, onde, quando e o que decidir, logo depois de ouvir a pregação da tua palavra. Continua conosco, ó Pai. Use a teu servo, o presbítero Fábio, nesta tarde sobre este altar e fala com todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê no milagre, diga amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Presbítero Fábio, na oportunidade. Glória a Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor já foi lida. Podem tomar os vossos assentos. Nós vimos a verdade sobre o poderoso Deus de Elias. Hoje é o quarto dia dessa campanha e tenho certeza que a igreja já foi muito edificada. Eu tenho certeza que segunda-feira caiu fogo do céu aqui. Eu sei como Deus usa a serva dele, o missionário Evelyn. Eu tenho certeza que também na terça-feira todos foram instruídos por meio do nosso professor de história, pastor Elvis. Sei bem que todo mundo está ciente de como tudo se deu ali. Na quarta-feira não foi diferente. E hoje, quinta, que Deus use esse céu para trazer mais um complemento dessa palavra na vida dos irmãos. Amém? E meus irmãos, aqui para fazer aquela breve explanação, o profeta Elias, uma figura grandiosa do Antigo Testamento. Foi por meio dele que a gente viu a possibilidade de Deus agir e interferir até na morte da pessoa. A primeira vez que se viu na palavra do Senhor a ressurreição de uma pessoa foi através do pedido deste servo. E a gente vê como Deus trabalhou na vida deste homem. No capítulo de número 17, a providência sobrenatural com a qual Deus tratou de sustentar esse homem. Ele levou uma palavra para o rei Acabe de forma corajosa e falou que, segundo a palavra do profeta, não choveria em Israel. E assim Deus avalizou a palavra daquele profeta e Deus garantiu o sustento sobrenatural deste homem enquanto ele saiu daquele palácio, enquanto ele sobreviveu no deserto, sendo alimentado por corvos, e enquanto ele foi para Sarepta ser alimentado por uma viúva. Tudo Deus ali fez de forma que maravilhoso, a pessoa se podia conceber que ela seria primeiro alimentada por um animal impuro, um corvo. Segundo, que ela seria alimentada por uma mulher viúva, uma mulher vulnerável, ele que devia cuidar dela, mas não, Deus fez o inverso para mostrar que era ele que estava no controle de tudo. E agora, a partir do capítulo de número 18, a gente vê o desfecho dessa história. E o capítulo 18, irmãos, se quiser acompanhar, no versículo 1, ele fala assim: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano daquela seca, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Para que Deus queria que o profeta fosse a Acabe? Se Deus é soberano, Ele pode mandar chuva em qualquer momento, sem pedir a permissão ou ter de avisar ninguém. Esse é o mesmo Deus que diz em Jó 41:11: quem primeiro deu a mim para que eu tenha de retribuir, pois tudo que há debaixo do céu é meu. Esse é o mesmo Deus, mas Deus não faz nada sem propósito. Ele fala: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Primeiro, Deus queria que Acabe tivesse certeza de que aquela punição que foi dada à terra foi um ato divino, não uma mera coincidência. O Senhor estava dizendo: da mesma forma que o meu servo anunciou o fim das chuvas, eu venho diante de ti para anunciar o retorno delas. Você saiba que não se trata de uma coincidência, mas sim de um ato divino. E o ato divino, irmãos, nós temos que tomar cuidado na nossa vida,
Porque comumente a gente tira por uma mera coincidência. Nós estamos no hospital quase para morrer, e aí a gente faz 1 milhão de promessas para o Senhor. Se nos tirar de lá, o Senhor dá vida, sopra o fôlego de vida, e a gente é salvo, é curado. Ao invés de pagar aquele voto que nós fizemos a Deus, a gente não, meu corpo já estava reagindo ao medicamento. Não, a gente começa a mentir para nós mesmos. Oh, maravilha, Jesus. Para tentar tirar o ato divino das mãos do Criador e entender que houve uma mera coincidência. Então Deus estava aqui agindo, querendo agir na vida de Acabe para que ele entendesse que não se tratava de uma mera coincidência. E em segundo lugar, ele estava dando oportunidade a Acabe de entender que é uma tolice lutar contra quem é mais poderoso que você. Uma criança não pode lutar contra um adulto. Uma criança de 2 aninhos não tem força para enfrentar um adulto. Se a criança não tem força para um adulto, imagina nós diante de Deus. É tolice enfrentar quem é mais forte do que nós. Aqui Deus está dando uma possibilidade para Acabe, a possibilidade da rendição, a possibilidade de se render àquele que é maior do que você. É uma possibilidade real e verdadeira que ele também deu a Faraó. Faraó, veja os sinais que aconteceram aí, Faraó. Você pode se render a Deus e você está endurecendo o coração dessa forma. É tolice enfrentar quem é mais forte. E mais do que tudo, irmãos, Deus anunciou, queria anunciar essa ida até Acabe, porque ele tinha um propósito muito maior, que era de alcançar a sua nação. E no versículo 2 fala aqui de como a fome era extrema em Samaria. E esse versículo 2 faz com que a gente entenda que muitas das vezes todos sofrem por causa de um. O coração desse rei, que já era mau, ainda casou-se com uma mulher que é tida como a mais perversa da Bíblia, fez essa fusão que é hedionda. Então, por causa de um, por causa desse casal, esse corpo, esse homem e essa mulher, toda a nação sofreu. Eles ajudaram a prostituir a cidade, eles ajudaram a prostituir a nação, e por causa de um, irmãos, todos sofrem. A terra foi seca, a fome era extrema em Samaria. E aí a palavra do Senhor continua. Acabe, querendo resolver pelo menos a parte dos animais, chama o mordomo dele, Obadias. E o versículo 3 diz assim: e Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz do mordomo do rei do mal. Ele não temia ao Senhor, ele temia muito ao Senhor. Glória. Deus fala para a gente, irmãos, que ainda que você viva no palácio inimigo, mas se Deus achar um coração voltado para Ele, lá Ele faz a obra. Você pode viver no palácio inimigo, e o palácio inimigo tem diversas interpretações. O lar inimigo pode ser um lar disfuncional, um lar totalmente perdido. Às vezes é fácil para a gente sentenciar uma família. Às vezes eu posso olhar e falar assim, não, mas ali o pai é um bêbado, a mãe é uma bêbada, os filhos estão todos perdidos e condenados. Mas às vezes um coração ali dentro de um filho acha Deus. És maravilhoso, Jesus. Por causa de um coração, Deus salva a família inteira. Aqui é o inverso do versículo 2. Por causa de um, todos sofreram. Aqui, por causa de um, Deus salva todo mundo. Faça que Deus ache um coração no lar disfuncional, que Ele salva pai, mãe, filhos, irmãos, todos. Eu ouvi um testemunho de um jovem dizendo que quando ele tinha por volta dos seus 15, 16 anos, o pai tinha se separado da madrasta. E aí o pai começou a fazer festas das piores dentro de casa.
E ele disse que se fosse outro tempo, ele estaria com o pai embebedado nessas festas, regado a bebidas e mulheres. E o pai se revoltou porque ele não desceu. Mas tem uma moça aqui separada para você. E o pai, eu não quero parte com isso. Provocando a ira do pai. Ele estava no palácio inimigo, irmãos. Mas Deus achou um coração. E ele fez uma habitação ali. Eu falo isso, irmãos, não é para minha honra e para minha glória não, mas eu já falei disso daqui outras vezes no Clamor do Meio-Dia. Eu fui para uma festa entre amigos de despedida de solteiro. E eu estava com uma Bíblia na mão. Os amigos lá comendo churrasco, quem bebia, quem não bebia, não bebia, e estavam lá. E aí, de repente, naquela festa, eu achei que já tinha dado o meu horário e fui embora, e queria ir embora. Até o noivo chegar a mim e falar, não, vai embora, porque eles só não chamaram mulheres porque você está aqui. Glória a Deus. Minha honra e minha glória? Nenhuma, tudo do Senhor. Eu estava com essa Bíblia aqui na mão, porque eu ia ministrar no casamento dele. Se Deus deixar no coração, irmãos, aí ele faz a obra. Ali ele faz a obra. Às vezes o palácio do inimigo é o teu ambiente de trabalho. Às vezes é o teu chefe perseguidor, é o colega que te dá rasteiro. Mas se Deus acha o teu coração lá, irmãos, Ele faz um milagre na tua vida. E olha só o versículo 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, escondeu-os numa cova e os sustentou com pão e água. Deus pegou o coração desse mordomo no palácio do inimigo e salvou 100 dos seus profetas, alimentando com pão e água. Olha só, irmãos, quando ele acha ele pode ir no Egito, que ele vai encontrar um José lá para fazer a obra dele. Ele pode ir para a Babilônia, irmãos, e achar um Daniel lá para fazer toda aquela grandiosidade da obra dele. Ele pode procurar como o profeta Isaías: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E em Israel ele pode achar um mordomo para esconder, guardar e proteger 100 profetas. E na tua casa, irmãos, ele pode achar você, o teu coração, dentro da sua casa, e ver toda a sua família ser alcançada por Deus. E olha só como é que é. E olha só como é que é. No versículo 5, ele quer que Obadias, o mordomo, vá com ele, sair pela estrada onde tinha água, o resquício de água, para tentar localizar um mínimo de vegetação, para que os cavalos e as mulas não morressem, para que ele não ficasse sem o transporte dele. E aí Deus faz essa separação dele com o mordomo. E quando ele faz essa separação, no versículo 7, olha só o que acontece. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Olha os encontros sobrenaturais que Deus cuida de fazer na nossa vida. Ele cruza vidas com propósito. Ele cruza caminhos onde ele pode engrandecer a tua vida a partir de outro servo dele. É uma maravilha. Eu lembro quando eu cruzei aqui no caminho do Clamor do Meio-Dia com o pastor Elos, e ele me perguntou: o que você faz? E eu falei o que eu fazia. Ele falou: nós vamos crescer juntos. E nós estamos aqui crescendo juntos. Deus encontra caminhos, Deus encontra propósitos. E lá, com toda a dificuldade que você possa passar, Deus tem um plano muito maior ali. Ele cruza os caminhos, os propósitos. Ao invés de o profeta encontrar Acabe, ele encontra um servo de Deus. E aí eles começam essa conversa. Olha aí, ó. Fala para Acabe que eu vou falar com ele. Ele: não, Senhor, mas o que eu fiz para que o Senhor querer assim que eu morra? Mas como assim? Eu não quero que você morra, não, Obadias.
Não, porque se eu falo para ele, o homem te esquadrinhou toda essa terra aqui e as nações vizinhas atrás de você. Queria você de todo jeito e não te achou. Aí eu falo, eu achei Elias, ele disse que vai falar contigo. E se o Espírito do Senhor te leva para outro lugar? E aqui, ele vai me matar, eu vou encontrar a fúria dele, ele começa a levantar hipóteses. E é quando ele fala no versículo 13, até o testemunho que dizia sobre a coragem dele. Olha, eu, que temo o Senhor, ainda escondi 100 profetas. É quando Elias vem e responde para ele, não, meu querido, fala para Acabe que ainda é hoje que eu vou encontrar com ele. Maravilha, Jesus. É hoje que eu vou obedecer a voz de Deus e encontrar com este homem. Você não tenha problema de assumir isso perante qualquer pessoa, porque ainda hoje eu estarei diante dele. E eu imagino a coragem, irmãos, de falar isso, de encontrar um tirano, um rei que não tem piedade de nada e nem de ninguém, que tem uma mulher carniceira que nem a dele, e a coragem de falar, não, hoje eu estou de frente com ele. Às vezes a gente tem dificuldade de ter uma conversa difícil com a nossa esposa, que a gente divide a nossa alma, com o nosso marido, um tema difícil, é difícil da gente enfrentar, de conversar, né? Mas aí esse homem tinha essa missão, e Deus o encheu de coragem para que ele fosse diante deste rei. E olha o que acontece quando ele vai lá diante do rei, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Olha a confusão que o diabo faz na mente de quem está em pecado. O diabo, ele sempre confunde a mente de quem está em pecado. Ele faz entender que o profeta é o perturbador de Israel, porque aqui a gente está passando por tudo isso por causa de você. Você que deu a ordem para não chover. O culpado não é ele que prostituiu todo o templo, toda a cidade, toda a nação com Baal. Não, o problema não é ele. O problema é aquele que por ordem dele foi usado por Deus para dizer, sentenciar que não cairia mais água do céu. E o diabo, irmão, sempre age para confundir a mente. Você consegue ver isso claramente. Pessoas que vocês conhecem podem ver. Se você tem um amigo que é adúltero, ele bota a culpa na esposa. A culpa não é dele. Pode ver, a culpa é da esposa. E aí, porque Satanás ele sempre age assim, na perturbação da mente, na confusão mental. Ele age dessa forma, é a forma mais fácil que tem para ele trabalhar. Não dá para você se culpar assim. Eu conheço uma pessoa que ela está em depressão porque o marido vive nessa vida toda. Aí o marido só vê assim, olha, quer morrer. Quer morrer. Tem casa, marido, casa, carro, até morrer. Mas ele não fala do adultério, que ele pratica e está matando ela. Porque é mais fácil confundir. Quando você é um idólatra do trabalho, está sacrificando a sua família por causa dele, você, não, eu estou trabalhando para dar o melhor para a minha família, mas a tua família não quer tudo isso que você quer dar. A tua família quer a tua presença. E aí o diabo faz você enxergar de forma distorcida as coisas, ainda que seja lícito ou ilícito, idolatrou, meu irmão, virou um problema na sua vida. E aí, no versículo 19, ele dá a ordem, por que ele queria? No versículo 18, ele confronta, eu, perturbador de Israel? Não, meu amigão, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, seguiste aos Baalins. Você que é o prostituto, Senhor. Ele está dizendo na cara do rei isso, isso é corajoso. O cara é bom. Vocês são prostitutos. Glória a Deus. E aí no versículo 19 ele fala: agora pois envia, junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, junta toda a nação no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Junta todo mundo, toda a nação, e os
os profetas de Baal, todo mundo aí, você traz todo mundo. Esse era o propósito do versículo 1, de se apresentar ao rei, era para que a nação testemunhasse o que Deus ia fazer. No versículo 20, com o povo já reunido, ele emenda no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vão seguir a Deus. Se Baal é Deus, sigam Baal. E aí, nação? Faça sua escolha. E o povo em silêncio, em cima do mundo, sem saber qual a resposta dar. Vamos ficar em silêncio? Mas eu vou dizer, aí, bora fazer um negócio. Vamos resolver isso aqui, Senhor. Eu quero mostrar para eles um negócio. Deus está confrontando eles na sua idolatria. E adivinha, irmãos, não mudou nada de lá para cá. Não mudou nada de lá para cá. E a gente vê isso em Israel, a gente vê isso na história dos juízes. Quando a gente vê a nação toda prostituída, nós podemos verificar na Bíblia a existência do Deus Baal, que era visto como Senhor. O que era Baal? Era um atalho que eles queriam pegar para que houvesse mais chuva, para que desse mais colheita, para que os animais fossem mais férteis. Era um atalho para se ter mais dinheiro. E esse ídolo, dinheiro, ainda existe? Vivo, mais vivo como nunca. Pega até o coração de quem está na obra do Senhor. Que tem de pastor corrompido, que tem de membros corrompidos, que vem à igreja só atrás disso. Aí cai numa fogueira santa. Aí entrega tudo. Depois vai no juiz reverter porque ele não ganhou nada. Mas o coração dele já era pior que o pastor que enganou ele. Tem do mesmo jeito. Lá tinha Astarote, que era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, a sensualidade, a beleza. Mulheres que fazem inferno na vida da outra para tomar o marido da outra. Não existe, não? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só muda a forma de hoje. Aí tinha na Síria Bel e Saturno, que era o chefão do panteão, era de quem estava em busca de poder. Aí tinha Astarte em Sidom, que era a mesma coisa de Astarote, era sensualidade também. Quemos em Moabe, que era o destruidor. Tinha Milcom em Amon, que eram abominações de Moloque. Até hoje tem aí mulheres endemoniadas pedindo a liberação de aborto para continuar fazendo sacrifício a Moloque. Não mudou nada. Dagon, da mesma forma, os filisteus, agricultura, fertilidade, mudava só o endereço, o propósito era o mesmo. Hoje, irmãos, a gente continua neste mesmo tempo. E aqui Deus convoca a gente como uma nação separada dele, para que a gente enxergue tudo isso e a gente tome uma decisão. E aí, o Senhor é Deus ou Baal é Deus? Sai desse mundo e vem para um dos lados. E vem ser feliz em um dos lados, mas saia desse muro que o Senhor diz. E olha só, no versículo 28 tem um negócio muito interessante aqui, irmão. Os profetas de Baal já estavam naquela loucura, gritando, e ele falou: grita mais alto aí que eles não estão te ouvindo, não. Faça mais alto aí. E eles clamavam com grandes vozes. E olha só o que eles faziam: eles se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. O que o ídolo quer, irmão, é só te ferir. Ele quer ver teu sangue vertendo. Ele quer tirar toda a tua força, todo o teu vigor, te destruir, te humilhar. Todo ídolo busca isso, te destruir, te humilhar, da mesma forma que está escrito aqui. E a gente, é necessário que a gente saia disso, que a gente enfrente isso. E no versículo 32 ele começa a edificar um altar para Deus. Ele junta as 12 pedras, simbolizando cada uma dos filhos de Israel. Ele não adora Deus de qualquer jeito.
na hora dele invocar o Senhor, ele faz como o Senhor ensinou. E mais, irmãos, até hoje, apesar da gente não precisar fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o último sacrifício. Graças por nós, a Deus. Aleluia. a gente não precisa fazer, ainda assim, Deus recebe o nosso sacrifício. Ele recebe o teu jejum quando você faz. Ele recebe a tua oferta quando você faz ela de coração voluntário. Ele recebe. Eu já vi aqui uma irmã que está sentada desse lado. O dia que a mãe ficou em condições difíceis, não podia mais pagar a Unimed da filha, ela pede a Deus um trabalho para pelo menos poder pagar a Unimed. E Deus abriu uma porta para gerenciar uma empresa. E ela falou só para mim no telefone que ela ia ofertar aquele primeiro salário para Deus. E eu estou aqui sendo o único, né? Eu não contei, só que o Espírito Santo estava aqui para soprar no ouvido da serva do Senhor primeiro. E aí eu vejo a serva do Senhor saindo e dando um sinal, e a pessoa saindo com as lágrimas nos olhos, porque foi dito para a serva do Senhor: Deus manda te dizer que a tua oferta já foi aceita por Ele. Olha só que Deus faz, irmãos. Ela nem tinha depositado ainda, mas Deus já tinha aceitado a oferta. Olha como o Senhor é. E aqui ele aceitou a oferta do profeta. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és, Senhor, tu és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O Senhor fez esse povo voltar a si, quase que eles voltou ao amor por ti, Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e a pedra e a água, e consumiu tudo. Nosso Senhor é poderoso. E depois essa nação estava falando o que, irmãos? No versículo 39: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E para finalizar, irmãos, como é fácil para Deus fazer isso aqui. Vamos falar de Deus, Deus manda fogo no céu. Isso é fácil. Isso é fácil. Ele deu esse sinal lá. Agora você quer saber o que é difícil? O que é difícil é ele mandar o primogênito. Isso aí foi difícil. Irmãos, eu fiz uma monografia quando eu estava me formando em Direito. Eu dediquei tanto tempo por ela que no dia de entregar na banca quase que eu não entrego, porque era minha, eu que fiz. Imagina entregar o teu filho amado. Esse foi o mais difícil que ele fez por amor de nós. Esse foi o mais difícil, irmãos. Mas ele fez, e ele não hesitou. E o sangue do Senhor Jesus foi vertido na cruz, para que nós hoje possamos dizer a Baal, aos ídolos: não te quero mais. Sai do meu coração, sai do meu coração prostituição, pornografia, vícios, bebidas, sai do meu coração. Não te quero mais. Eu quero vir para o lado de Deus. Eu quero vir para o lado daquele que me amou e me deu seu filho unigênito. Destruam, irmãos, só plagas e bolas do coração e veja Deus agir cada vez mais na tua vida. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor me comandou. Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós oremos ao Senhor. Eu passo a oportunidade para a irmã que tem um testemunho. Amém? Glória a Deus. Bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o poderoso Deus de Elias é o poderoso Pai de Jesus Cristo. É aquele que mandou o Filho dele, único, para nos salvar, para nos libertar. Pai, nos tira de todo esse pecado que tem entristecido o teu coração, Pai, e nos purifica, nos recebe como servo teu, Senhor. E onde o Senhor estiver, Pai, aonde o Senhor me enviar, me ache, Pai. Pode ser no palácio mais sujo, mas me acha, Pai, para fazer uma obra ali.
Eu entrego meu coração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a bendita oportunidade. Em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando. Senhor pastor. Palavra digna de toda aceitação. Aleluia. Convida a igreja a pegar uma contribuição, uma oferta de louvor a Deus nas suas mãos. Aleluia. É para o Senhor, é para a casa do Senhor, é para o mantimento da casa do Senhor. Pegue nas suas mãos nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, juntamente com a tua igreja, com o teu povo, eu quero apresentar, Senhor amado, os nossos sacrifícios, apresentar as nossas ofertas ao Senhor. Que o Senhor possa repreender nessa tarde o migrador, o devorador, o purão, o gafanhoto. Que a tua bênção esteja, Senhor amado, sobre cada celeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Repreende nessa tarde, Senhor amado, todo mal que se levanta contra a vida financeira da tua igreja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sai do seu lugar, coloca aqui no gasofilácio para a glória de Deus. Aos irmãos que vão contribuir via transferência bancária. Aleluia. Que o Senhor Deus nos abençoe. Quero convidar a irmã Joyce que vai testemunhar nessa tarde, um rápido testemunho para a edificação da igreja nessa tarde. Senhor, amado Cristo, Pai do Senhor, quero testemunhar que uma tarde aqui, pelo meio-dia, nós estávamos aqui, Deus usou o pastor para falar que meu filho seria raptado e via ver ele na judiciária, né? E é toda verdade que ele não sabia, como ele não sabe agora. A minha filhinha pequena tentaram raptar ela aqui na nossa loja, nós estávamos de cabeça quente, nós não dormíamos, nós não comíamos direito, nós não fazíamos nada direito, nem trabalhávamos direito. Por quê? Porque tentaram roubar nossa filha 2 vezes, raptaram ela aqui na nossa loja, ela já vendeu também, graças a Deus. Daí eu, foi só uma confirmação que ele realmente ia raptar ou a menina ou o menino. Ali eu pude ver o agir de Deus naquela semana. Nós comecei a comer melhor, ter paz. Nós oramos para o nosso filho dentro do nosso quarto. E aí nós vimos o agir de Deus verdadeiramente na nossa vida. Eu quero também falar que nós fizemos o propósito de vender a loja. Deus nos abençoou sexta-feira passada. Amanhã nós vamos embora em nome de Jesus. Abençoa a comunidade em nome de Jesus. Glorifique e exalta o nome do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua família, minha amada irmã. Estou sempre aqui no clamor do meio-dia. Oramos ao Senhor e ensinamos mais esse dia de campanha. Senhor amado, ofertamos ao Senhor nessa tarde. Senhor amado, mais esse dia de campanha na tua presença. O Deus poderoso de Elias, ó Pai. O Senhor é o mesmo Deus e não mudou. Estamos aqui ouvindo o testemunho, a tua pregação, Senhor amado, digna de toda aceitação. Que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Estenda as mãos. Deus consiga abençoar a vida do presbítero Fábio. Deus abençoe aqui todos os nossos amados irmãos internautas que deixaram seus pedidos de oração. Já vamos estar orando por vocês. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família em todas as áreas que é necessário, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas, Senhor, e agora Jesus.